Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, chegou a apresentação, o momento, do Salmo do dia, e você já estava esperando. A gente quer falar sobre oração, Quando a igreja ora. E os Salmos, meu Deus, os Salmos é um livro de oração, de louvor, de oração. E você vai, se você for curioso, vai descobrir quantas vezes o salmista clamava ao Senhor, falava em oração, atendendo a oração do desamparado. Sempre Deus é o Deus presente. No Salmo 69, versículo 13, diz assim: Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Senhor, em tempo aceitável. Eu vou repetir. Salmo 69, versículo 13. Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Senhor, em tempo aceitável. Ouve-me, ó Deus, segundo a grandeza da tua benignidade e segundo a fidelidade da tua salvação. Salmo 69, 13. E se você for ver o Salmo 88, 13, também o 13, 88, 13. Eu, porém, Senhor, clamo a ti de madrugada. A minha oração chega à tua presença. Salmo 88, 13. Eu, porém, Senhor, clamo a ti de madrugada. A minha oração chega à tua presença. Você crê que a oração, a nossa oração, chega na presença de Deus? Porque Deus está presente. Ele ouve nossas orações. Às vezes, queridos irmãos, as circunstâncias, elas não são favoráveis. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis e nesse momento precisamos orar. Daniel é um belo exemplo. Ele orava antes, durante e depois. Antes da tribulação, da ordem do rei para matar todos os sábios, Daniel orava. Quando ele recebeu o decreto, ele continuou orando e na oração Deus lhe deu vitória. Eu queria dizer aos irmãos que, apesar de ser um tema tão, vamos dizer, abundante, literatura que fala sobre oração, você chegar numa livraria, o que você vai encontrar de livro de oração, falando sobre a mecânica da oração, mas muitas vezes está faltando em nós a dinâmica. E eu queria pensar um pouco sobre oração naqueles dias difíceis. Orar nos tempos maus, no tempo da calamidade. Oração em tempos e circunstâncias que você sabe que é conflituosa. E nós temos orações na Bíblia de gratidão, culto de gratidão, mas também temos muita oração no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento da tristeza. Jesus Cristo é o do maior exemplo, Ele lá no Getsemane, ele orava para que, se possível, Deus apartasse dele o cálice. Mas ele disse: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Orando, apesar das circunstâncias. Há muitos obstáculos, queridos irmãos, muitos obstáculos na nossa vida de oração, desafios a serem vencidos. E eu tenho outro exemplo no Antigo Testamento de Elias. E Elias, para mim, para nós, é um modelo inspirador, que nos desafia a buscar a face de Deus com confiança até nos dias maus. Percebemos no texto sagrado, a história de Elias, que Elias orou apesar das fraquezas. Quem disse que nós somos fortes? Forte é Deus. Quem disse que nós somos grandes? Grande só tem um, que é o Senhor. E nós temos nossas fraquezas. E Elias orou apesar das fraquezas. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, diz a palavra de Deus. E observe isso, ele era homem. Elias não era um anjo. Ele foi arrebatado, ele foi chamado por Deus para uma missão muito nobre, mas ele era homem. Você é homem? Eu estou falando com o homem agora, com a mulher, então nós temos nossas fraquezas. É impossível não ter. O Salmo 39, eu cito sempre esse salmo. O homem, por mais firme que ele esteja, ele é fraco, ele é pura vaidade. Observe isto, ele era homem, ele não era um amigo, ele não era um homem, ele era um homem de carne e osso. Ele era um ser humano, com todas as suas dificuldades, suas lutas. Ele era gente como a gente. E ele tinha suas emoções, sujeito aos mesmos sentimentos, diz a palavra do Senhor. Outra versão diz que ele era semelhante às nossas mesmas paixões. Nós temos lutas,
nós temos lágrimas, nós temos momento nosso de chateação, você fica triste, você fica angustiado. As pessoas que muitas vezes querem criar algo que não existe. Parece até que somos já perfeitos e já não existe mais nenhuma dificuldade de se irar. A gente vê o próprio Cristo, apesar, é o santo, ele é o santo, mas quantas vezes ele até se chateou. Nós somos homens, então nós somos sujeitos à fraqueza e a sentimentos. Então ele orou apesar das suas paixões, apesar das suas lutas. Ele era um homem com fraquezas. Elias era um homem com falhas, era um homem com pecado. Sim, todo homem é pecador, todos pecaram, é o que diz a palavra de Deus. Elias, por exemplo, ele teve medo de Jezabel, a rainha, ele escondeu-se numa caverna, ele pediu a morte a Deus, ele foi um homem com muitas lutas, ele teve dificuldades, sim, teve suas limitações como qualquer um de nós. O que me impressiona é que às vezes a gente quer colocar um homem num lugar tão alto que realmente o homem não tem, por mais que ele seja uma bênção, mas ele precisa de oração. E você precisa entender isso, que o homem é limitado, é ovelha, e temos um grande pastor. Temos aquele que não tem medo, ele venceu tudo e venceu a morte, é Jesus de Nazaré. É importante, queridos irmãos, observar que não são as nossas qualidades, nossos méritos, que faz da nossa oração sucesso. Não é isso. Não é isso. Fica bem claro aqui que homens, pessoas, gente simples, todos podem orar. Eu oro, você ora. Então a gente vê, por exemplo, uma oração daquele publicano lá em Lucas 18. Era um pecador, mas ele orou e Jesus Cristo gostou da oração dele porque estava recheada de humildade. Jonas orou, falhou tanto lá no fundo do abismo, no fundo do mar, dos mares, no ventre de um grande peixe. Jonas começou a orar. E não é que Deus, ele ouviu Jonas? Pessoas com suas fraquezas, e eu vou falar algo para os irmãos que está na Bíblia. Um ladrão fez uma oração na cruz e foi ouvido por Jesus. Isso é lindo, irmão. Quem era aquele homem? Um ladrão. Tem alguém que diz assim, era um bom ladrão, era um assaltante, perigoso. Tanto é que estava um criminoso condenado à morte. Mas ele, quando se arrependeu e fez uma oração, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. A oração, apesar das nossas fraquezas, Deus, ele escuta nossas orações. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias orou apesar das circunstâncias. Quais eram as circunstâncias, pastor Samuel, que Elias viveu naquele momento? Ele orou numa hora muito difícil, irmãos. Orar quando tudo está bem é maravilhoso. Vamos para a oração, oh glória, aleluia, é muito bom. E devemos ir. Mas orar para a igreja, e a igreja com lágrimas nos olhos, como Ana foi aflita. Você lembra da oração de Ana? O coração, um momento difícil, de muita provocação, Ana orou. E no caso de Elias, a nação de Israel estava envolvida com a idolatria. A nação israelita estava afastada de Deus, desviado o povo. Havia fome, uma seca que já durava 3 anos e meio, era batalha. E Deus chamou Elias para orar nesse momento. Talvez fosse um dos momentos mais críticos na vida do profeta, na vida daquela nação. E Elias orou, apesar daquela circunstância difícil. Desde o rei, a rainha, os profetas, os sacerdotes, todos estavam comprometidos com o pecado e com a corrupção. Corrupção em Israel total. Todos estavam envolvidos. Deus chama Elias. Foi numa hora assim que Elias foi convidado para orar. Você percebe como é importante a oração? Onde é que está essa história, pastor? Você vai lá em 1 Reis, no capítulo 18, você vai ver um pouco a oração. Que Elias não era um anjo disfarçado de homem. Ele era homem. Ele era um servo do Senhor e ele orou. Abraão, ele orou numa hora de crise, quando Deus estava destruindo Sodoma, e Abraão fez uma oração intercedendo por Sodoma. Ezequias orou quando Senaqueribe invadia Jerusalém, e ele fez aquela oração. E na hora também, quando ele estava ali orando, Ezequias, que ele foi
sentenciado à morte, ele ia morrer, e ele começou a orar e chorar. Daniel orou quando o edito do rei foi assinado para matar todos os sábios da Babilônia. Daniel foi orar. Paulo orou estando na prisão. Jesus orou no Calvário. É oração. Não se afaste da oração porque você está na luta. Agora que é o momento de você orar. Infelizmente, tem muitas pessoas que na hora que está passando por luta, se afasta até da igreja, se afasta até de Deus. A oração nasce no momento de agonia. O Espírito Santo nos ajuda até com gemidos inexprimíveis. Você já viu o testemunho de Ana orando no templo? O sacerdote pensou que ela estava embriagada. A oração nasce em meio aos gemidos, às dores e às lágrimas. As circunstâncias devem nos aproximar mais de Deus. Não ficar distante, indiferente. Faça a obra de Deus, mesmo mal interpretado, mesmo caluniado, mesmo muitas vezes até difamado, mas você está com o coração diante de Deus, então faça a obra dele. Elias orou e ele obteve resultados. O texto diz que Elias, quando orou para que não chovesse, não choveu. E depois ele orou para que chovesse, choveu. Isso é maravilhoso. Deus na vida de Elias. Toda oração feita corretamente, segundo o ensinamento da palavra de Deus, vamos alcançar resultado. Nenhuma oração feita a Deus em nome de Jesus Cristo deixará de obter resultado. Espera, porque você está orando no nome de Jesus, você está na presença de Jesus, aguarde que você vai ter a resposta. Toda oração feita em nome de Jesus Cristo, ela é escutada. Orar, queridos irmãos, é investir na certeza de que teremos um retorno. Orar é ter convicção que alcançaremos resultados. Nós precisamos orar. Eu quero concluir essa reflexão dizendo para você que está aí ouvindo atentamente, e o Espírito Santo está falando com você. Orar não é entretenimento. Eu vou para a oração hoje. Não é que você vá alegre, mas não é entretenimento oração. Oração não é piquenique. Oração não é devaneio. Oração não é passatempo. Orar dá trabalho. Aleluia! Oração é trabalho, oração é gemido, oração é batalha, oração é suor, sangue e suor. Jesus Cristo orava no Getsemane e suou grandes gotas de sangue. É derramar lágrimas, é tocar no trono, é penetrar na presença, no trono de Deus, é contemplar o rosto de Jesus. Como Estevão contemplou, ele fazia uma oração. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, terça-feira. Está na hora da gente orar mais. Vamos orar, porque Deus, Ele é o Deus que dá resposta. Em nome de Jesus, não deixe de orar. A igreja precisa estar de joelhos.